explicar meu conteúdo de geografia pra vocês. Ontem eu saí e eu falei que hoje eu ia estudar, e eu tô estudando mesmo e vou contar pra vocês. Gente, tá fácil, eu acho. Eu espero que eu vou bem na prova. Assim que eu fizer, eu conto pra vocês. Mas vamos lá. Vai cair Rosa dos Ventos, fuso horário e coordenadas geográficas. Rosa dos Ventos nada mais é do que as direções e, no caso, a bússola. Então, a gente tem os pontos mais simples, que a gente tem norte, sul, leste, oeste. E aí, dependendo do exercício, às vezes isso pode estar virado. Tipo, às vezes ele pode dar oeste aqui, leste aqui e por aí vai. E fora esses pontos, a gente tem os outros. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem norte, aqui a gente tem leste. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Eu preciso imaginar, gente. Vocês estão vendo a Rosa dos Ventos assim? É isso. Beleza, esse conteúdo tá tranquilo. O próximo conteúdo que eu vou falar é o quê? Vou falar sobre as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas permitem localizar qualquer ponto, independente de onde você tá. Gente, eu vou falar muito da sinceridade. Eu aprendi coordenadas geográficas com Minecraft, porque eu jogava com meu irmão e a gente sempre ativava as coordenadas. Então, quando a gente jogava no sobrevivência, tipo, ele falava assim, ai, eu tô 45 graus ao norte, e aí eu ia, tipo, assim, atrás dele. Era muito genial, e eu juro pra vocês que me fez aprender, tipo, real. Mas, enfim, as coordenadas permitem você localizar qualquer ponto. E aí, elas se dão por duas linhas imaginárias. As duas principais linhas são o meridiano de Greenwich, que ele vai dar as longitudes, e a linha do Equador, que vai dar as latitudes. Então, as latitudes, elas vão de 0 a 90 graus ao norte e 0 a 90 graus ao sul. Quanto maior a latitude, mais distante ela está da linha do Equador. E aí, o meu professor deu uma coisa boa pra gente lembrar a diferença de latitude e longitude. Latitude é um cachorro, o cachorro tá latindo, então ele abre a boca. Ele abre norte e sul. Deu pra entender? Longitude é só pensar que não é latitude. A longitude, então, são os 360 graus que a Terra é. A Terra não é plana, né? A Terra é uma esfera. Então, a gente tem 180 graus ao leste e 180 graus ao oeste. Aí, para dar as coordenadas, a gente sempre vai dar a latitude primeiro e depois a longitude. Então, a gente vai dar, por exemplo, um ponto. Esse ponto está a 45 graus ao sul e a 90 e poucos graus ao leste. Enfim, gente, aí agora eu vou falar pra vocês de fuso horário, porque eu confesso que é uma parte um pouquinho mais difícil. Não é difícil, mas é uma parte que você precisa ter mais atenção. Os fuso horários, eles têm relação com as longitudes. Então, a gente tem que pensar no meridiano de Greenwich. O que é esse meridiano, Liz? Gente, ele é uma linha imaginária que é exatamente 0 graus. Ele passa por cima de Londres. E aí, pra que escolheram esse meridiano? Pra que ele serve? Uma coisa que a gente pode citar são as navegações. Então, antes, quando você estava lá navegando, isso foi escolhido há muito tempo. Tipo, acho que foram há 200 anos, se eu não me engano. Tipo, você estava lá navegando. Cada país, eles tinham o seu ponto de referência. Eles tinham um meridiano a seguir. Então, eles escolhendo um meridiano próprio para todos. Tipo assim, todo mundo sabe do meridiano de Greenwich. Tipo, ele é igual para todos os países. Então, você sabendo disso, você, tipo, sabe se localizar independente de onde você estiver. E aí, outra coisa que a gente pode citar é que isso passa por Londres. Que, no caso, Londres era uma ótima potência na época. Tipo, era um lugar, eu acho que tava começando a industrialização. Era um país bem forte, então fazia sentido escolher Londres porque passa por Londres. Então, ó, aqui tem o mapa mundi. Aqui, bem no meio dele, vai ter o 0 graus, que é o meridiano. As coisas ao leste. Então, aqui, ó, leste, oeste. As coisas ao leste, elas vão ter horas a mais. E as coisas ao oeste, elas vão ter horas a menos. Leste, horas adiantadas. Então, tipo, vai ter tudo mais tempo. Por exemplo, a gente pode citar a China, o Japão, que eles têm várias horas a mais comparado com o horário aqui, tipo, de Brasília. E aí as coisas a oeste serão horas a menos. E aí, pensando nisso, a gente tem que pensar nos graus do meridiano. A cada 15 graus de distância do meridiano é 1 hora de diferença. 15 graus, 1 hora. Então, se tá a 30 graus ao oeste, menos 2 horas. Se tá a 30 graus ao leste, mais 2 horas. Gente, isso foi genial. Nossa, eu gostei muito de aprender isso. Porque eu não sabia por que existiam os fuso horários. E aí, aqui no Brasil, a gente tem 4 fuso horários. Eu acho que o que mais abrange estados é o horário de Brasília, que no caso é menos 3 GMT. Então, ele é menos 3 do meridiano. Se for menos 3, então é
15, 30, 45 graus a menos. 45 graus ao oeste. Aí a gente tem Fernando de Noronha, que é menos 2 horas do meridiano. Aí, gente, alguns estados da região norte e do centro-oeste, eles têm acho que 4 horas a menos. É 4 horas? É 4 horas, isso, tô certa. E por último, o Acre, que são 5 horas a menos. Tem alguns países que têm essas distâncias de fuso horário, os países mais extensos, né? Então são países maiores. Eles têm isso, mas eles preferiam deixar tudo igual. Eles podiam escolher isso, então no caso, o que vai acontecer? Tem países lá que vão amanhecer muito mais cedo e amanhecer muito mais tarde, depende de cada país. A localização deles em relação ao meridiano de Greenwich. E aí, tem vários exercícios que vai pedir, por exemplo, para você calcular. Ai, qual que é a diferença? É um tipo assim, ó. Ai, uma pessoa tá ligando do Brasil lá para tal lugar. Qual que é a diferença de horário? Então, as coisas que estão no mesmo hemisfério. Então, por exemplo, um país do oeste quer ligar para outro país do oeste. Você vai fazer a subtração dos valores. Então, a longitude maior, você vai, subtrair com a longitude menor. E aí você vai saber quantas horas a menos ou a mais será dentro de um próprio hemisfério. Já hemisférios diferentes, você vai somar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, 45 graus mais, tantos graus de outro lugar. E aí, Pequim, se eu não me engano, tem, por exemplo, 13 horas de fuso horário. 13? Ai, gente, não sei. Não vou saber exato. Eu expliquei muito mal, eu acho. Mas deu pra entender, né, gente? Pelo menos serviu pra eu mesma entender mais, gente. Ai, gostei. Gostei. Acho que eu tô indo bem. Eu acho que vai dar bom, gente. Rezem por mim. Eu estou com bastante fé. A outra coisa de fuso horário. A gente tem 12 fuso horários diferentes adiantados e 12 fuso horários diferentes atrasados. Então, no caso, são 24 fuso horários totais. É isso, gente. Gostaram?